Bom dia, turminha do segundo ano A, tudo bem com vocês? Bom dia, crianças, bom dia, família. Hoje, 1º de dezembro, quarta-feira, temos aula de geografia e também aula de arte. Hoje nós vamos falar um pouquinho, nos dois, sobre a comunicação no dia a dia. E vamos ver o que são meios de comunicação individual e também o que são meios de comunicação coletivo. A princípio, vamos ver um pouquinho um vídeo no YouTube que explica sobre esses meios de comunicação. Vejam com bastante atenção. Meios de comunicação são ferramentas que permitem a troca de informações, ideias e acontecimentos entre diferentes grupos de pessoas. Existem dois tipos de meios de comunicação: meio de comunicação individuais, meio de comunicação de massa. Os meios de comunicação individuais são aqueles onde a troca de informação é feita entre poucas pessoas. Por exemplo, a carta, o e-mail, o telefone e os aplicativos de troca de mensagens. Os meios de comunicação de massa são aqueles onde a transmissão da informação é feita para muitas pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, a televisão, o rádio, a internet e as revistas. Os meios de comunicação são classificados em 3 tipos de linguagens. Linguagem escrita são aqueles que usam texto como linguagem principal, como os livros, os jornais e os sites. Linguagem sonora são os que usam o som como linguagem. É o caso do telefone, do rádio e do podcast. Linguagem audiovisual. Estes utilizam som e imagem ao mesmo tempo. Por exemplo, o cinema e a televisão. Linguagem multimídia. São os meios de comunicação mais modernos que agrupam som, vídeo, texto e imagens, como é o caso da internet. Agora que vocês viram um pouquinho sobre os meios de comunicação, vamos ver o que fala o nosso livro. Os meios de comunicação. A comunicação no dia a dia. De que maneira nos comunicamos no dia a dia? Quando nos comunicamos com pessoas que estão próximas de nós, geralmente utilizamos o próprio corpo, a fala, os gestos, as expressões faciais. Quando queremos nos comunicar com pessoas que estão longe, precisamos de um meio que possibilite a comunicação, como o telefone, a carta ou correio eletrônico, que é o e-mail. Vamos responder as perguntinhas, pessoal, pode responder no próprio livro. Em sua casa e na escola, de que maneiras você se comunica com as pessoas que estão perto? Então, você vai falar se é por telefone, se é através da fala, se utiliza carta, se utiliza e-mail ou outro meio. Como você se comunica com parentes e amigos que moram longe, em outro bairro ou em outra cidade? Conte para seus colegas e seu professor. No caso, você vai contar aqui para mim que eu vou estar olhando na foto da atividade, tá bom? Questão número 3. Observem a imagem ao lado. É essa imagem. O que tem na imagem? Inácia e Clara, eles são primos.
Eles vivem em países diferentes, mas estão conversando. Observem como que está o tempo para Inácio, observem como que está o tempo, o clima lá para Clara. São bem diferentes, né? Na letra A, qual é o meio de comunicação que Inácio e Clara estão utilizando? Eles estão segurando o que na mão para se comunicar? Que outros meios de comunicação Inácio e Clara podem usar para se comunicar? Então, vocês podem aí ver, além do telefone, o que eles podem utilizar? Lembrem-se das facilidades que nós temos hoje com a internet. 85, página 85. Os meios de comunicação individuais e meios de comunicação coletivos. Lá no vídeo que eu passei para vocês, lá fala sobre meios de comunicação em massa, mas é a mesma coisa. Os meios de comunicação podem ser individuais ou coletivos. Para falar com as pessoas, podemos usar os meios de comunicação individuais. A carta, o telefone, o correio eletrônico, que é o e-mail, são exemplos de meios de comunicação individuais. A carta é um meio de comunicação que existe há muito tempo. Antigamente, as cartas demoravam bastante até chegar ao destinatário. Hoje, elas são entregues pelos serviços de correio de maneira mais rápida. O correio eletrônico, que é o e-mail, pode ser utilizado para enviar e receber mensagens e diversas informações, como textos e fotos, instantaneamente, ou seja, chega na mesma hora. O telefone permite enviar e receber mensagens sonoras. Os celulares modernos têm também as funções como tirar fotos e acessar a internet, entre outros. Agora na página 86. Pergunte aos seus familiares quais são os meios de comunicação que eles utilizam no dia a dia e anote as respostas no quadro abaixo. Lembre-se de escrever o nome do seu entrevistado. Pessoal, então aqui tem muitos espaços, né, gente? Observem. Mas aí, quem são os familiares que convivem com você? Você pode perguntar aí para a mamãe, para o papai, para a vovó, para umas 2 pessoas que estiverem próximas de você, já tá bom. Porque se perguntar para a mamãe, papai, ou a vovó, o tio, ou o irmão, umas 2 pessoas que estiverem próximo da casa de vocês, já está ótimo, tá bom? Se ele usa carta, marca um xizinho. Por exemplo, coloca aqui o nome da mamãe. Ela usa carta, marca um xizinho. Ela usa telefone fixo, marca um xizinho. Usa telefone, usa e-mail. Aí você vai colocar para mim aqui no total. Se a mamãe e o papai, os dois usam carta, teve um xizinho, vai marcar aqui o número 2. Telefone fixo, se nenhum dos dois usa telefone fixo, aqui no total vai colocar 0, tá bom? E assim com os outros 2. Quantas pessoas você entrevistou? Aqui você vai colocar um número. Escreva nos quadrinhos o número de pessoas que usam carta. Quantos usaram carta? Quantos utilizaram e-mail? Quantos usam telefone? Quantos usam celular? Na letra C, qual foi o meio de comunicação mais citado pelos entrevistados? Ou seja, qual deles que mais usou? Usou mais carta? Usa mais telefone? Usa mais telefone celular? Usa mais e-mail? O que mais tiver, você vai marcar um xizinho aqui. E para completar, na página 87, os meios de comunicação coletivos, ou em massa, igual falou no vídeo, são usados para transmitir informações para muitas pessoas ao mesmo tempo. Jornal, revista, rádio e televisão são exemplos de meios de comunicação coletivos. Esses meios de comunicação nos informam sobre acontecimentos no Brasil e no mundo. Circule as informações que apresentam pessoas usando meios de comunicação coletivos. A carta está só comunicando entre 2 pessoas. Quem está recebendo é a outra pessoa lá que entregou. Aqui nós temos o telefone. Novamente, o telefone, a pessoa está comunicando por voz com apenas uma outra que vai estar lá do outro lado. Agora, quando fala rádio, muitas pessoas ouvem um rádio ao mesmo tempo, a mesma informação. Televisão, muitas pessoas veem televisão ao mesmo tempo. Então, você está na sua casa vendo televisão e outras pessoas em vários lugares também estão vendo a mesma informação.
E quando você tem aí uma revista, um jornal, acontece o mesmo. Ao mesmo tempo que você está lendo, outras pessoas estão lendo, está disponível. Então, quais são os meios de comunicação coletiva ou em massa? Nós temos aqui a televisão, você vai circular, temos o rádio e também temos os jornais, revistas, livros. Dos meios de comunicação que você circulou, qual deles você utiliza no seu dia a dia? Então, você vai marcar um xizinho ou vai escrever, na verdade, qual deles que você utiliza. E como nós estamos falando em meios de comunicação, a arte vai ter uma atividade que utiliza também esse meio de comunicação. Aproveitando o assunto sobre os meios de comunicação em geografia, vamos complementar a aula com meios de comunicação com a linguagem escrita e falada. Existem várias formas de comunicação. Vamos observar quais são elas. A comunicação falada, que é feita por conversa direta, por telefone, por rádio, entre outros, ou seja, sai voz durante essa comunicação. A comunicação escrita, que é feita por cartas, telegramas, telex, fax, revista, livros, jornais. A comunicação falada e visual, ou seja, tem os dois, é o cinema, a televisão, teatro, entre outros. Atividade de agora, pessoal. Cole figuras ou desenhe. Professor, eu não tenho como colar, não tem problema não, pode desenhar. Ou desenhe de acordo com o que se pede. Vamos lá no caderno de arte, fazer o cabeçalho como de costume, logo em seguida. Copiar a pergunta número 1 do jeito que está aqui, copiar esses 2 quadrinhos e responder, ou seja, fazer o desenho. O que pede? 2 meios de comunicação que usam a linguagem falada. Então, você vai desenhar ou um telefone, ou um rádio, alguma coisa que é falado. E 2 meios de comunicação que usam a linguagem escrita, ou seja, carta, revista, livro, jornal. Então, vai fazer 2 desenhos aqui, 2 desenhos aqui. Não esqueçam de pintar, fazer com bastante capricho, organização, tirar foto e me enviar no privado. Aguardo foto da atividade. Um abraço, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só falar comigo.